Olá, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao Literatura Falada, que chega ao vídeo de número 200. Pois é, são 200 semanas ininterruptas de conteúdo sobre literatura, literatura brasileira, teoria da literatura, literatura estrangeira, que nós trouxemos aí com muito prazer, com muito gosto. Pois é, eu reservo aqui alguns minutos para contar um pouco da história desse projeto, antes de passar para a discussão e análise de um pequeno texto literário que eu trouxe. É pequeno, mas é muito interessante e extremamente significativo para a minha história enquanto professora, enquanto pesquisadora, enquanto escritora. Eu vou falar sobre um pequeno texto do grande poeta Ezra Pound. Mas primeiro vamos ao Literatura Falada. O Literatura Falada teve início em setembro de 2020. Na verdade, eu comecei a elaborar essa ideia de ter um canal no YouTube uns 3 meses antes, em junho, julho de 2020. Foi naquela primeira fase da pandemia da Covid-19, quando estávamos todos em casa, muito receosos do que viria, né, daquela situação assustadora de pandemia que eu e acho que a maioria das pessoas nunca tinha pensado que viveria, né? E aí eu estava buscando justamente uma maneira de me conectar, né, de conversar com o mundo. Daí que surgiu a ideia de abrir uma janela aqui no meu escritório, né? Aqui é o lugar onde eu trabalho, onde eu escrevo, onde eu estudo. Para quem não me conhece, também como escritora, eu escrevo ficção, eu escrevo para um jornal aqui na minha cidade, eu tenho uma coluna sobre literatura e sou professora, muito embora esteja temporariamente sem dar aula, e é aqui que eu trabalho, né? Aqui em meio aos meus livros. Não sei se alguém já reparou que eu tenho ali 2 quadros sobre Shakespeare, um da Ilustrada, outro do Jornal Estado de São Paulo. São reportagens sobre o meu trabalho que esses jornais destacaram com muito orgulho para mim, que eu deixo ali em exposição. E foi aqui que surgiu a ideia de abrir aí, como eu disse, essa janela para o mundo e conversar com as pessoas sobre o que eu faço, sobre o que eu estudo. E isso veio motivado por várias coisas, mas a mais forte é sem dúvida o fato de que as pessoas com quem eu convivo e que não são da área acadêmica e não são da área da literatura, muitas vezes têm dúvidas. É meio nebuloso o que se estuda, o que se estuda tanto, sobre o que são essas teses todas que se escrevem sobre livros, né? Então as pessoas muitas vezes não têm muito claro para elas o que um pesquisador da área de literatura pode falar tanto, sobre o que ele pode falar tanto de um texto literário, de um autor, enfim. Então foi, como eu sempre digo, foi uma tentativa de, entre aspas, socializar, né, democratizar conteúdos acadêmicos em uma linguagem que não é acadêmica, mas que busca aí atingir o maior número de pessoas possível que gostam de literatura, que gostam de artes, que gostam dessa área, né? E então por isso que eu trouxe aí algumas questões de teoria da literatura, algumas questões de história literária, de autores, justamente para tentar trazer um pouquinho em vídeos curtos, rápidos, objetivos, um pouquinho do que a gente pode estudar, do que pode falar sobre assuntos diversos, né? Até porque eu sei que o Literatura Falada tem um público diverso e variado. Então eu tenho aqui pessoas que são do meio acadêmico, pessoas que são leitores, pessoas que são curiosas, enfim. Nesses 200 vídeos eu abordei aqui mais de 70 autores. De início, os autores eles eram mais de literatura brasileira, e isso tem um motivo. Eu sou pesquisadora da área de teoria da literatura e de literatura brasileira. Então eu queria falar sobre coisas que eu realmente estudo e realmente que eu tenho contato, mas que eu não seja uma curiosa. Eu não vou falar sobre literatura chinesa, sendo que eu conheço pouco de literatura chinesa. Não vou falar sobre literatura indiana, sendo que eu conheço pouco de literatura indiana. Então eu
escolhi falar sobre literatura brasileira e sobre teoria da literatura, que são as minhas áreas de estudo. E dentro desse panorama todo, foram mais de 70 autores abordados aqui no Literatura Falada. Além de textos desses autores que eu busco discutir, eu também fiz alguns vídeos que abordam curiosidades literárias, por exemplo, a polêmica entre o Monteiro Lobato e a Anita Malfatti, a briga entre Machado e Essa pelos jornais. Abordei também questões teóricas, né, algumas até pouco faladas, assim, em termos mais afastados do acadêmico, como, por exemplo, a morfologia dos contos de fada. Falei também sobre algumas notações técnicas sobre personagem, ficção, romance, poema, poesia. Abordei questões históricas, como, por exemplo, o extravio da nossa primeira obra literária, os primeiros teatros do Rio de Janeiro. Também realizei alguns vídeos biográficos, né? Quem foi Clarice Lispector, quem foi Machado de Assis, quem foi Guimarães Rosa, a viagem que o Guimarães Rosa fez pelo sertão, as particularidades da sua escrita. E mais recentemente, o Literatura Falada também passou a falar sobre literatura estrangeira, sempre abordando aí romances, livros que eu me identifico, que eu li e li com atenção, com cuidado, e que me senti à vontade aí em trazer algumas considerações para vocês. Então é realmente uma satisfação para mim estar aqui no vídeo de número 200. Eu que, como vocês devem saber, é um canal que eu conduzo sozinha, né? Eu tenho a ajuda do meu filho no trabalho de edição desses vídeos, né? Mas eu estou aprendendo a editar também sozinha, mas ele sempre está ali para me ajudar. Mas em termos de seleção de conteúdo, de imagens, de temas, né? São sempre feitos por mim. Eu trabalho sozinha no Literatura Falada. E por isso que eu sempre digo, se você tiver aí sugestões de temas, de autores, de textos, por favor deixem aí anotado nos comentários, que eu terei prazer em pesquisar sobre, em elaborar conteúdo sobre ele. E também peço sempre para que repassem o conteúdo, para que divulguem, né? Porque o Literatura Falada é um canal pequeno, né, ainda, mas a gente segue aí persistente, né? E para falar hoje aqui, eu trouxe um pequeno poema de um grande poeta, um poema do Ezra Pound, um poeta norte-americano que passou aí boa parte da sua vida na Europa, especialmente em Paris, e esse poema se chama In a Station of the Metro, quer dizer, numa estação do metrô, e ele tem aí um significado especial para mim, por isso que eu escolhi falar sobre ele hoje. Eu, para quem não sabe, eu fui professora de inglês, eu sou formada em letras, português e inglês. Eu fui professora de inglês, de literatura inglesa e norte-americana. Inclusive, no meu pós-doutorado, eu estudei literatura inglesa e brasileira, Machado de Assis e Shakespeare. E eu fui professora de literatura inglesa em faculdades. Então, esse é um poema que eu passei para meus alunos muitas e muitas vezes. E esse poema eu acho tão interessante que eu escolhi ele para ser uma das epígrafes do meu romance, Íris Negra. Sobre esse poema, há ainda uma outra questão, uma questão curiosa. Há alguns anos eu estava folheando um livro do Sebastião Salgado e me deparei com uma foto que parece ilustrar perfeitamente o poema. Eu fiquei até curiosa em saber se o Sebastião Salgado conhece esse poema, se ele se inspirou nele para tirar aquela foto, uma foto que ele fez em Pequim há alguns anos. Eu vou aí disponibilizar a imagem para vocês enquanto eu comento o poema, e depois vocês me digam se vocês acham que realmente o poema e a foto aí dialogam da maneira como eu percebo. Bom, e na Station of the Metro, eu lembro ainda que foi publicado originalmente em 1913 na revista
Poetry. O Ezra Pound morava em Paris e, segundo relatos dele mesmo, esse poema nasceu aí a partir de um momento, de um insight vivido por ele no metrô de Paris no ano de 1912. Eu vou ler o poema em inglês, vou disponibilizá-lo em inglês e vou fazer uma tradução livre do texto. Se você conhece o inglês, você segue o inglês, caso contrário, você pode se apoiar no português. In the station of a metro, the apparition of these faces in the crowd, petals on a wet black bow. Na estação de um metrô, a aparição dessas faces na multidão, pétalas em um galho negro úmido. Na estação do metrô tem 2 versos, além evidentemente do título. Veja que não há verbos. Cada verso tem aí o seu ponto principal, mas não tem ação. Trata-se, como você pode perceber, de um poema à moda de um haikai. Lembrando que o Ezra Pound, além de poeta, foi ensaísta e tradutor, e ele era muito curioso com relação às literaturas orientais. Algumas vezes esse poema é considerado o primeiro haikai publicado em língua inglesa, muito embora a gente perceba que ele não tem a estrutura de um haikai. O que ele tem do haikai é o fato de ser um poema que captura um momento, um poema que cria uma imagem. Nesse aspecto ele retoma sim o haikai. O que existe no poema é uma força da imagem. Veja que os sentidos possíveis a gente pensar, surgem pela combinação dos 2 versos. Se a gente ler cada um deles isoladamente, eles podem carecer de sentido. O mesmo se aplica ao título, que dá o cenário e que é de fundamental importância para que a gente aí, pense nas significações que brotam dessa composição. No primeiro verso, você tem 2 elementos, entre aspas, vivos, que remetem a pessoas, faces e crowds, rostos e multidão. Faces, os rostos, remetem ao individual. Crowds, multidão, remete ao coletivo. O que é individual retoma o caráter particular e único de cada ser, suas faces. O que é coletivo remete à massificação e à falta de individualização, que são as multidões. Veja o título do poema, In a Station of the Metro. O poema, como eu disse, foi escrito em 1913. O metrô de Paris ou de qualquer outro lugar era símbolo da modernidade, do progresso tecnológico que chegava ao cotidiano das pessoas e que não iria abandoná-lo mais. Nesse sentido, o metrô se casa perfeitamente à ideia de faces multidão. Veja o segundo verso, petals on a wet black bow. Pétalas aí remete às faces, wet black bow ao próprio metrô. A alusão que eu penso é a que conecta os bows, que são galhos, ramos, às linhas do metrô. Quando eu penso nisso, eu penso nos trilhos. Considerando que as pétalas são algo delicado, aveludado, como a pele, eu até não sei se é exagero meu, parece que até sinto isso, ele destaca o caráter único de cada um em meio ao massificado que passa a fazer parte do mundo contemporâneo. Então ele enfatiza a despersonalização. Será que existe essa palavra? A despersonalização da contemporaneidade que o metrô nos traz. É qualquer metrô de qualquer lugar. É claro que na época em que ele escreveu esse poema, o metrô não era tão comum como é hoje, mas mesmo assim a ideia se mantém, né? O poema cria uma imagem que pode ser percebida, assistida, vista em qualquer estação de metrô. Outra coisa, a carência de verbos não atrapalha certa dinâmica, certa ação da multidão em movimento, retratada pelo sujeito lírico. A aparição dessas faces na multidão é como se o metrô tivesse chegado e as pessoas aparecessem, brotassem anônimas, com suas peles apeludadas, feito pétalas, para nos lembrar do caráter único de cada um. Desse sentido, o poema do Ezra Pound, publicado em 1913, se faz muito contemporâneo, justamente por colocar aí em jogo questões como o individual e o coletivo, a massificação e a individuação do ser, a questão da tecnologia que facilita, mas afasta.
Enfim, é um poema como os grandes poetas, né, que criam textos que conseguem dialogar, conseguem falar para a gente, transmitir coisas interessantes que fazem sentido para a gente em qualquer tempo. Para mim foi um enorme prazer fazer esse vídeo de número 200 aqui no Literatura Falada. Eu espero vocês para o vídeo de número 201 e lembrando a vocês que repassem o conteúdo, deixem o seu like e não esqueçam de se inscrever no canal. Até o nosso próximo encontro!